Seja muito bem-vindo ao Visualize e Creia. E no episódio de hoje eu quero falar de um assunto que eu gosto muito, que você já ouviu muito aqui, mas sempre é bom a gente falar de algumas coisas, a gente repetir, porque às vezes a gente escuta uma coisa, entra um pouquinho, no outro a gente escuta uma outra coisa, entra um pouquinho, e aos poucos você vai realmente formando na sua cabeça uma nova mentalidade, uma nova visão sobre os assuntos que eu trago aqui. E o que eu quero falar para você é que talvez você não tenha falta de disciplina, como você imagina. Talvez seja falta de identidade. Né? A maioria das pessoas ela tenta mudar os seus hábitos, sua rotina, porém continua pensando como a pessoa que ela era ontem. Então, é uma coisa que não se sustenta. Você tenta mudar de hábitos. Eu não vou mais tomar Coca-Cola, mais refrigerante, não vou mais comer fritura. Mas dentro da sua mente, você ainda é a mesma pessoa que quer aquilo, só está se restringindo. Você não é aquela pessoa que conseguiu realmente mudar a mentalidade para falar, gente, isso não faz bem. Isso não vai me levar a nada. Eu vou substituir esse hábito por um outro muito melhor. Eu vou ter prazer em tomar meu café, minha água com gás. Segundo James Clear, um livro maravilhoso que eu li, chamado Hábitos Atômicos, toda ação é um voto nosso na pessoa que a gente deseja se tornar. Vou repetir. Toda ação é um voto nosso no tipo de pessoa que nós desejamos nos tornar. Toda ação que você faz, você está apostando no seu eu, em quem ele vai ser. Então, preste atenção em tudo que você faz, porque nada é desconsiderado. Por isso que a gente tem que vigiar muito os nossos atos. A gente não pode mais ter hábitos do passado e achar que é normal, sabe? Hábitos de pessoas que não são educadas, hábitos de pessoas que não conquistaram nada na vida. Sabe aquela história de ir no banheiro e pegar 10 mil papéis para lavar, para secar a mão? Estou dando um exemplo porque existe um estudo. Isso o Gustavo Cerbasi, num curso que eu fiz de finanças, ele comentou. Ele falou: olha que interessante como tudo é educação e percepção de valor. Foi feito um estudo que comprovou que as pessoas mais simples eram as que mais usavam papel no banheiro para secar a mão, usavam 10 folhas para. E uma pessoa, quanto mais nível hierárquico de uma empresa, menos folha ela usava. Os CEOs, por exemplo, os diretores, uma, duas no máximo. Por quê? Porque eles tinham um compromisso na empresa economizar. Então, ele tinha uma visão de. Não pensava só nele, não pensava, eu tô aqui, tenho que aproveitar. Sabe essa visão super escassa de vai numa festa de aniversário, você fala pro seu filho, vai lá comer um docinho. Eu faço o contrário com os meus. Eu ensinei eles que, primeiro, antes de cantar parabéns, não tem que comer doce. Isso é um ensinamento que a gente dá, gente. A gente tá ensinando nossos filhos para viver a vida. E se eles comem antes, não adianta a gente falar assim com vergonha. Ai, meu Deus, ele não aguenta, né? Ele pega. Não, é porque você não ensinou. Porque quando eu falei pros meus filhos, pros dois, né? Filhos, o docinho preparado com muito amor pela família da pessoa. E não dá pra deixar a mesa feia antes de cantar parabéns, tirar foto. Então, o docinho só depois e acabou. E eu nunca tive problema, gente. Eu tenho problema com a falta de educação de outras pessoas no recinto. Por quê? Eu tô falando que às vezes tem algumas exceções, tá? Tem crianças que às vezes estão com muito desejo, por algum motivo, sei lá, a mãe falou que podia dar, enfim, tem exceções, gente, mas eu tô falando que às vezes acontece de algumas pessoas darem antes do tempo. E aí o Matias vira pra mim e fala: mamãe, aquela menina tá comendo o brigadeiro, tava no começo da festa, já tá comendo brigadeiro. E aí, eu não vou lá e dou um outro brigadeiro, mas gera nele uma sensação assim, poxa, mas alguma coisa errada, né? Eu tô fazendo aqui o que minha mãe pediu, que falou que era o correto. Mas toda ação é um voto no tipo de pessoa que a gente quer se tornar. Quando eu ensino meu filho a esperar, quando eu ensino meu filho que não precisa ter desespero para comer um doce, eu tô ensinando quem ele vai se tornar no futuro. É tão, é tão claro. E por que a gente não faz isso com a gente? Né? Às vezes com os filhos fica até mais fácil a gente saber que cada ação é um voto na pessoa que ele vai se tornar. E com nós mesmos. Bob Proctor, ele falava que a mudança acontece quando você altera seu paradigma. O paradigma é o que move a gente. Existe um livro dele que só fala sobre isso, do começo ao fim. Tudo que você faz na sua vida vem de paradigmas, que são crenças que você recebeu e aquilo está fortalecido em você. O que você come, o que você escuta, o que você pensa, o que você fala, tudo. Só que se você não muda o paradigma, você não muda a sua realidade. Então é o cara que está querendo umas mudanças na vida e não muda o paradigma, que é a base, de onde está saindo o dia a dia dele.
E aí tá tentando uma outra coisa e não consegue. Como que a gente muda paradigma? Gente, é muito difícil. Não vou falar que é fácil. É vendo vídeos como esse que você tá vendo. E eu assisto milhares todos os dias de estudiosos, de pessoas que falam de romper com a realidade para construir uma nova vida. É assim que a gente vai quebrando paradigma, estudando, através do estudo. Existem outras formas, o vídeo não é sobre isso, então eu não vou falar sobre isso. Posso, se você quiser, coloca aqui nos comentários. Paradigma. Eu faço vídeo só sobre paradigma, que é um livro que eu já li algumas vezes dele. Mas hoje eu quero falar dessa questão de você está todo dia fazendo uma ação que é um voto no tipo de pessoa que você quer se tornar. Porque senão você não vai ter mudança na sua vida. Se todo dia você tiver as mesmas atitudes, não refletir, mudar, quem que é a pessoa sábia? É aquela que todo dia tá mudando, ela reflete e fala, eu fazia assim, eu pensava assim, mas pensando bem agora eu vou mudar. E ela faz um ajuste, muda e ela consegue mais resultados, mais resultados. Por isso que falam que dinheiro traz dinheiro, prosperidade traz prosperidade, porque a pessoa ela tá sempre crescendo, tá sempre estudando. Aquilo que ela não sabe, ela busca conhecimento. Que é uma coisa básica. Se ano após ano a gente tem problema financeiro, o que a gente precisa fazer? Um curso e aprender a estudar sobre o assunto que está causando dúvida, problema, dificuldade. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não muda nossos paradigmas? A Bíblia também fala em Provérbios que, assim como imagina na sua alma, assim o homem é. Assim como eu imagino que eu sou na minha alma, assim eu sou. Tem tudo a ver com tudo que a gente fala aqui todos os dias. A imagem que eu tenho de mim, a minha autoimagem, é isso que eu sou. Eu não consigo fugir dela, porque é tão forte aquilo que você pensa sobre você, que o teu corpo, tua vida, você vai colher exatamente aquilo que você pensa que você é, mesmo que você nem seja, tá? Por isso tem gente que tem resultados bons partindo do nada, mas é que a pessoa se via maior, a pessoa se via conquistando coisas. A autoimagem dela era muito potente, então ela tá colhendo o que ela tá plantando na mente dela. E o que a gente precisa para evoluir, alcançar esse novo nível, essa nova versão nossa? A gente tem muito erro de focar nas metas e não na pessoa que está alcançando as metas. Então, eu quero emagrecer, eu quero prosperar, eu quero empreender. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não ajo como uma pessoa que é empreendedora, eu não ajo como uma pessoa que é próspera, eu não ajo como uma pessoa que é magra. Então, eu penso o dia inteiro em comida e a maior parte do tempo em comidas gordurosas. Mas eu quero emagrecer, mas a minha mente está me levando a ser uma pessoa que só pensa no contrário. Eu tenho que mudar dentro de mim essa mentalidade. Eu quero ser uma pessoa próspera, mas eu só vivo pensando em escassez. Eu olho pro mercado, eu vou comprar, eu compro uma coisa que é R$ 1 mais barata do que a outra para poder economizar. Chega em casa, tá estragado. Chega em casa, aquela marca era ruim, minha família não gostou. Eu sei que isso acontece, a gente faz isso o tempo todo, mas o problema não tá na meta, tá na pessoa que vai alcançar a meta. Nós precisamos mudar. Toda meta vai dar certo e vai ser alcançada se você mudar. Eu quero ser uma pessoa que viaja. Poxa, então tem que ser uma pessoa que lê sobre isso, que estuda sobre isso, que entra na internet, pesquisa sobre milhas, pesquisa sobre compra de passagem, que fala nos lugares que vai sobre viagem, porque alguém pode dar uma dica bem interessante que eu nem imaginava. Eu tenho que trazer mais disso pra mim, pra quem eu sou. Porque se eu não for a pessoa que viaja, eu não vou viajar. Você entende? Não tá, o problema não tá na meta. Se eu não for uma pessoa que tem cabeça próspera, que faz conta, que analisa, que planeja, eu vou gastar, tenho que viver abaixo da minha renda para poder guardar dinheiro. Se eu não for essa pessoa, eu não vou alcançar o resultado dessa pessoa, porque pessoas que alcançam aquele resultado, elas têm um tipo de mentalidade. E eu preciso desenvolver essa mesma mentalidade para chegar no mesmo resultado que ela alcançou. Sendo bem direta, é isso. Seus hábitos, eles vão, as suas decisões, escolhas, elas vão seguir a sua autoimagem. Se você acredita que você é uma pessoa desorganizada, você constrói hábitos desorganizados. Se você acredita que você é uma pessoa no seu interior, né, fora de forma, você vai ficar sempre comendo e comprando, que é o pior, coisas que não são saudáveis. Só que se você compra, gente, pode ter certeza, quando tem pão em casa, eu como. Então, a maior parte do tempo eu não compro. Dá dó das crianças, mas quando eu quero que elas comam, eu vou na padaria e compro lá o pão para o francês, elas comem 2 cada um, mata à vontade, porque se eu tiver aqui, pode ser que eu coma. E o tipo de pessoa que não come pão francês é aquela que não compra. Se tem uma coisa que eu gosto que não me faz bem, eu não vou comprar. Porque vai ser uma bobeira eu comprar e ter aquilo em casa. Qual é a autoimagem que eu quero viver? Quem sou eu? Eu tenho que mudar para que os meus resultados mudem. A Bíblia ela fala muito sobre isso.
antes de uma mudança externa, a gente precisa ter uma mudança interna, uma mudança de mentalidade. Nada vai mudar na nossa vida se a gente não fizer isso, né? A minha forma prática de te falar disso é: pare de ficar falando. Eu quero ler mais, eu quero ganhar mais dinheiro. Comece falando: eu sou uma pessoa que lê, eu sou um leitor, um bom leitor. Eu sou uma pessoa muito próspera, que ajudo pessoas com o meu dinheiro, que eu tenho para dar e ajudar, né? Comece a ser essas pessoas, a ter essa identidade. Por isso que eu comecei lá no início falando, é muito mais sobre identidade do que sobre mudança de hábitos. Porque você se sentindo sendo essa pessoa, você vai começar a se forçar a mudar os hábitos. Se eu sinto que eu sou uma pessoa magra, quando eu vou no encontro e tem um monte de coisa gorda, eu vou olhar com o olhar de uma pessoa magra e vou falar, eu vou escolher beber água, porque eu sei que suco é bem calórico, o refrigerante não me faz bem, e eu vou escolher o que daqui tá mais saudável, aquela frutinha. Parece loucura quando você vê alguém numa mesa muito farta de empresa, por exemplo, aqueles coffee breaks que eu sempre organizei. Repara nas pessoas que vão e pegam uma frutinha. Elas têm ali uma mesa com trocentas comidas. Mas é mentalidade. Quem elas querem ser? Quem elas querem mostrar para elas mesmas que elas são? O autocontrole. Por quê? Porque depois, não importa o que você comeu, o prazer vai embora e o que fica são as calorias dentro de você. E às vezes aquela pessoa é uma pessoa atleta que no dia seguinte vai correr, ela nem quer, ela nem pode ter esse tipo de hábito de pisar no, né, não sei como é que fala, enfim. Você nunca vai viver acima da imagem que você construiu sobre você mesmo. Você vive a imagem que você construiu de você mesmo. Se essa imagem é aqui, você vai viver isso. Se essa imagem é aqui, você vai viver isso. Se essa imagem é aqui, você vai viver exatamente isso. Eu espero que essa mensagem tenha falado muito forte, tenha te chacoalhado para uma mudança de autoimagem. Porque só assim, os seus resultados e a sua vida no futuro vai ser diferente. Eu desejo que você alcance todos os seus sonhos, que seus sonhos sejam numa régua mais alta agora depois desse vídeo e que você faça um excelente dia.